Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao primeiro Pode Entrar. Pode Entrar é o espaço aqui da comunidade Dentista Tranquilo, onde eu e Silvia vamos. Eu sou Silvia, esse aqui é Felícia, nossa mascotinha, nossa bebê. E a intenção desse espaço é a gente compartilhar um pouco com vocês do que a gente vive, do que a gente pensa, do que a gente sonha. A gente compartilhar um pouco dos nossos bastidores, das coisas que a gente planeja, como é que a gente faz, dos sonhos em família, dos sonhos com os filhos, né? Da construção da nossa vida. É. E antes de começar, eu queria dizer que a gente tem como princípio de vida fundamental, que eu acho que é a formação da nossa base, da nossa família, é o princípio de liberdade. Eu acho que esse é o valor que a gente mais preza na criação dos nossos filhos, na criação da nossa vida, das nossas escolhas. Tudo que a gente faz, a gente pensa, isso vai me dar liberdade? E hoje isso é muito importante para a gente. Ainda hoje a gente estava pela manhã, no café da manhã, conversando sobre isso, sobre nossos próximos passos e novamente estamos num momento assim de transição, de estratégia, de pensar num próximo momento da vida. E a gente estava justamente pensando assim, bom, de tudo que a gente quer, esse passo vai nos dar mais liberdade ou vai nos prender, né? Sempre, né? Eu lembro do episódio que a gente teve lá na varanda, quando a gente morava em Valença. E amor, conta aí, que a gente estava lá na varanda e a gente tinha comprado terreno numa praia maravilhosa. Conta aí essa história. Na época surgiu a oportunidade da gente comprar um terreno numa praia em Garapuá. Para quem não sabe, é uma praia paradisíaca que temos lá na Bahia. Ela é no formato de uma concha, né? Uma ferradura assim. Pesquisem, só pesquisem que praia é essa. Garapuá. E realmente compramos o terreno. E aí foi antes de vir para aqui, para Portugal. E eu falei para Silvia assim, eu falei, amor, levei até o projetinho de uma mini casa, uma casa meio na árvore, assim, que eu falei, vamos fazer essa casa na árvore lá em Garapuá. Aí você falou o quê? Aí ele falou, a gente comprou uma lanchinha, vai ficar passando os nossos finais de semana nessa praia que é fenomenal. Falei, não me dê âncora, me dê asas. Porque se eu for sentir que uma escolha vai me aprisionar de alguma maneira, que vai me limitar, isso me angustia. E essa é uma característica que nós dois temos. Então a gente mudou de cidade, depois a gente mudou de país, a gente já tem planos que vocês vão ficar sabendo aqui, porque a gente decidiu nesse espaço abrir mesmo a nossa vida para vocês. E aos poucos vocês vão ficar sabendo, porque não dá para saber tudo em vídeo só. Mas a gente também já planeja mais mudanças na nossa vida. Exatamente. A gente vive pensando em mudar. Por quê? Porque a vida que a gente vive tem que servir aos valores que a gente mais preza. Tanto eu quanto ele, nisso a gente combina muito, a gente precisa sentir que há espaço para a gente se expandir, sempre. Quando a situação limita, isso é ponto de desconforto da nossa existência. E não necessariamente, nesse caso, precisa mudar de cidade ou de país. Não, porque cada um tem uma realidade, cada um gosta de uma coisa, né? E cada um pauta a sua vida em seus próprios valores. O que a gente valoriza aqui, e talvez isso aí seja importante falar também, é não se conformar, sabe? É não se conformar. Não falar assim, minha vida é assim mesmo, já me conformei e vou seguir ela até o fim. Velho, isso me mata. A vida Aí é eu morro. muito curta. E é uma oportunidade incrível você habitar uma condição humana, de você estar vivo, de você existir, para você desperdiçar isso com tempo de vida que não te serve para nada, que não faz sentido para você. Viver uma vida, a gente faz escolhas muito inconscientes também, né? Quando a gente se conheceu, a gente tinha 22 anos. E a gente casou ainda depois e tudo. Quando a gente faz as escolhas, a gente nem sempre está consciente do que a gente quer, de quem a gente é, né? Pra gente ter certeza de alguma coisa. A vida não é sobre ter certeza. Aliás, quanto menos certeza, melhor também, porque às vezes a gente tem tanta certeza que forma um caixote certinho. Sim. Eu tenho certeza que as coisas são aqui dentro
e você aí não se abre para o E novo. cria ideias e defende essas ideias. Até o fim, rígidas, e aquela vida fica quadrada e faz mesmo. uma vida que vai provar que você estava certo. Não, a gente tenta viver desconstruindo certezas o tempo inteiro. E numa fase agora que a gente nem quer ter certeza de nada mesmo. Desaprendendo as certezas. Porque a vida é mudança mesmo. Que a gente não queira, que resista. Muitas das nossas insatisfações, angústias, é por resistir à mudança. Porque a pessoa que formou lá atrás não é a pessoa que é profissional hoje. A pessoa que casou, a pessoa com quem você se casou não é a pessoa com quem você está hoje mais. Se a gente não percebe a mudança, se a gente não aceita, o novo não vem. E nessa fase que a gente está, eu acho que esse primeiro vídeo ele vem bem de encontro a isso. A gente está numa fase onde a gente concluiu mais um ciclo, né? É interessante como, fazendo uma retrospectiva de vida assim, a vida fica um DVD certinho, né? Aquilo que você estava me dizendo. O DVD, o nosso é de 7 em 7 anos. São episódios, temporadas. Nessa temporada... E nessa né? temporada, plim, nós temos uma cabra. Surge uma cabra. Depois a gente vai contar para vocês também como é que ela surgiu. Mas assim, parece que a vida tem episódios. E nesse episódio agora, a gente está numa preparação para um outro movimento. A gente já teve um movimento de sair das nossas cidades natais e morar na capital para fazer faculdade. Eu saí de Ilhéus, ela saiu de Miguel Comum, na Bahia. Aí a gente foi para Salvador estudar. Depois a gente teve o episódio na capital estudando. Depois teve o episódio morando em Valência, empreendendo, construindo a vida. Nós nos casamos e fomos morar em Valência, que é interior da Bahia. Ficamos lá 2 temporadas, foram uns 14 anos, né? 14 ou mais. anos. E aí teve a temporada mudança para Portugal, empreender, fazer a vida aqui, e que construir. Temporada? Só essa temporada a gente já daria Intensa. infinitos vídeos para vocês. E agora a gente está numa outra que é assim, bom, beleza, a gente chegou até aqui, construímos uma clínica, os meninos estão encaminhados, vamos fazer 50 anos, e aí? O ninho vazio. Os filhos estão saindo de casa, nosso objetivo de vida sempre foi colocar os meninos... A gente construiu a nossa educação dos meninos desde barriga. A nossa intenção sempre foi formar cidadãos do mundo. Sempre que nossos filhos pudessem viver em qualquer lugar do mundo e se sentir fazer parte do planeta Terra. E isso também vale uma temporada. A temporada das vidas todas até aqui. Só que agora nossos filhos estão prontos para ir para o mundo. Eles estão capacitados, eles se sentem capazes. E eles já voaram do ninho, e o mais velho já foi, o mais novo foi e ainda está uma temporada aqui em casa, mas ano que vem já não estará mais. O mais velho estuda na Holanda, o mais novo pretende ir também para outro país. Sabe aquela fase de ninho vazio? A gente está vivendo isso, mas a gente está vivendo isso de uma maneira muito bonita e muito significativa. Porque ao lado da saída dos filhos, do desconforto, da tristeza, da saudade, da ausência... que isso não passa, eu já descobri que não passa, eu vou sentir essa dor assim a vida inteira. A gente descobriu que existe espaço vazio, mas para você preencher de seus desejos, de suas vontades, de suas necessidades. O tempo voltou, o tempo veio de volta para nosso colo e disse assim, e agora, o que vai fazer de você? Onde você quer viver, o que você quer viver ainda, qual é o sonho que você ainda quer realizar? A gente está nessa fase. E tudo isso para dizer assim, veja a conversa, né? Como ela vai se construindo aqui, de mudança, mas principalmente isso, de não conformismo, né? Tipo assim, cada um tem uma situação, cada um está no momento, cada um está num lugar do planeta Terra, mas o fato, e isso não, às vezes parece uma conversa filosófica ou... As nossas conversas são sempre filosóficas. Mas o fato é que a gente é finito nessa vida. E ela passa rápido. Então, volta àquilo, velho, não se conforme. E isso é espetacular. Não se conforma. Isso é espetacular. Não importa o que você está vivendo agora. Não importa o cenário, o lugar, a companhia, o desempenho. Existe sempre, a qualquer instante, a possibilidade de você mudar tudo. Isso é incrível, isso é maravilhoso. A gente dorme e acorda todos os dias. O sono noturno, você já parou a pensar que o sono noturno e quando a gente dorme à noite, a gente acorda de manhã, a gente tem um novo dia, a gente tem uma pequena representação da passagem vida-morte. A gente dorme,
é como semelhante à morte, né? A ausência da consciência, tudo isso. E a gente acorda e tem mais uma chance. Todo dia a gente renasce e tem mais uma chance de fazer a vida que a gente quer. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que não importa o que você está vivendo. Se tá dando insatisfação, se não tá bom, se tá desconfortável, tá Tem que pedindo ficar alguma atento. mudança. Talvez a gente não pensou em nenhum script específico para esse podcast. A gente pensou em vamos fluir aqui que nem as nossas conversas mesmo, A gente né? pensou assim, Mas isso vamos eu acho abrir que a nossa vida É. e o que a gente vive, porque a gente acha incrível o que a gente vive, vou falar a verdade. mas talvez o que está ressoando muito aqui, eu sinto que é isso, o não conformismo e prestar atenção a esses sinais da vida. Prestar atenção quando você A esse desconforto. percebe esse desconforto. Prestar atenção a isso, É que levar a aquilo já não sério. está mais cabendo, né? E Aquilo tem ali já não vários tipos cabe de você. desconforto, né? Tem, por exemplo, às vezes no trabalho tá tudo ok, mas no relacionamento não tá. Às vezes no relacionamento tá, no trabalho tá, mas com o familiar não tá, né? Exatamente. Às vezes não tá com o seu corpo, às vezes... Sempre a gente vai ter alguma coisa desconfortável. E eu acho que a gente não pode deixar de olhar para isso. É e um tentar lugar que está sempre... pedindo mudança. Energia. Está Tá pedindo uma pedindo que nova você energia. coloque energia ali. Exatamente. E eu acho que o grande lance é você estar atento a essa demanda de energia, porque na correria do dia a dia, às vezes não dá nem tempo disso. Quem está vivendo no automático não para para Não- sentir. Pô, velho. Não para para sentir. Só faz. Vive só para fazer, só para desempenhar a função. Não consegue, amor, chegar a perceber isso, entendeu? Conta o casal que a gente saiu para jantar e a frase que ele disse que você ficou tocado. Amigos da gente que a gente saiu para jantar e assim, a gente foi ótimo, foi agradável, fomos fazer uma confraternização de casais, aquelas saidinhas de casais, né? E A gente pronto para a mudança e eles prontos para manter o estabelecido. E para contextualizar um pouquinho, é assim, a gente vive hoje numa cidade, Braga, aqui em Portugal, que é uma cidade espetacular. É uma cidade muito boa, cidade com qualidade de vida incrível. Cultura, Cidade muito segurança. boa, muito boa. Só que eu sinto muita necessidade de mar. Eu preciso estar perto do mar, de água. E a gente precisa também, a gente sente a necessidade de estar perto de de lugar que tenha mais sol. E aqui Braga é uma cidade que chove muito, faz muito frio. É uma cidade fria, é uma cidade mais ligada à montanha, à pedra e à neblina do que necessariamente ao sol, ao céu aberto, né, ao mar. E isso faz falta. Então a gente estava com esse casal nessa certeza de que, apesar da vida aqui estar toda organizada, estruturada, a gente quer fazer esse movimento, né, de buscar um local expansão. mais solar para a gente, né? Uma expansão. Com tudo novo, inclusive novos perrengues. Novos perrengues, exatamente. E aí esse amigo falando exatamente o oposto, ele dizendo assim, olha, apesar de tudo isso, para mim é tarde demais porque eu já estou conformado. Aquilo ali foi uma flechada no meu coração, tipo assim, velho, no dia que eu falar isso, acabou, eu não tô bem. É tipo assim, como segurar o que eu já estabeleci, custe o que custar. Custe o que custar. As verdades que eu já criei. Tipo, aquilo para mim não tá bom. E às vezes, eu volto a dizer, cada momento, Sim. o nosso... E um perfil. E um perfil. E tem que respeitar o seu perfil. Mas assim, aquilo ali representou para mim aquele lance de me botar numa gaiola e prender o passarinho. E falar assim, ó, bicho, você pode voar. Só até aqui. Mas você agora tá na gaiola e não pode mais. Você voa dentro da gaiola. Eu me sinto assim, entendeu? Isso pra gente que, como eu falei pra vocês lá no começo, tem a liberdade como valor absoluto, é a mesma coisa de matar. A gente pode até não mudar, mas a gente tem que sempre pensar que a gente vai mudar o que a gente quiser. Transição de carreira, mudança de país. Por exemplo, tem gente que tá numa gaiola dessa, mas não é a questão de mudar de cidade. É a questão de sair de emprego. Tá num ambiente tóxico, não gosta daquele ambiente. Ou mudar a maneira que trabalha também, né? Sabe? E relacionamento tá num relacionamento tóxico, Nossa. Tá dentro da gaiola também, mas não tá satisfeito, mas se acomodou, velho. Se conformou. E a vida é assim, ó. Você entendeu?
E a vida passa. É urgente. Na idade que eu tô, que nós estamos, a vida ficou muito urgente. E eu não penso muito em acertar e errar. Isso para mim não faz parte da minha... Eu não fico pensando se eu vou acertar ou se eu vou errar. Essa página já ficou para trás. Eu penso muito se eu vou viver e experimentar a vida de uma outra maneira. É como se eu vivesse, para quem acredita em reencarnação ou não, mas é um simbolismo, é como se eu morresse e nascesse diversas vezes na mesma encarnação. É como se eu vivesse várias encarnações em uma só. Eu ter a possibilidade de eu me reinventar na mesma existência várias vezes, eu acho isso uma coisa espetacular, entendeu? Eu quero viver isso até onde eu conseguir viver, sabe? Dizer assim, agora é outra versão de mim que está chegando. Tem outra versão de mim chegando e eu sinto que ela está chegando e ela precisa de espaço para ela acontecer. E se eu fico segurando a versão anterior de qualquer maneira, ou por apego, ou por medo, ou por necessidade de reconhecimento, ou por status, e eu não deixo essa nova versão que está vindo chegar, na minha percepção de vida que eu tenho, que isso serve para mim, pode não servir para você, eu tenho a impressão que ali eu falhei comigo, que eu poderia ser mais, e eu dei limite a isso, entendeu? Para mim, isso aqui resume a minha existência. Eu consegui deixar a minha nova versão chegar, e o ambiente que eu vivo tem que permitir ela existir, entendeu? Porque eu pensava, gente, eu falava essa bobagem, falava assim, não, se você estiver bem interiormente, você faz o lugar. Ninguém é Jesus Cristo, só teve ele mesmo, que transformava qualquer ambiente em que tivesse. Eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa iluminação. Eu preciso de um ambiente que traga o que ressoa aqui dentro. Se você não consegue mudar o seu ambiente, mude de ambiente. Mude de ambiente, porque você não é Jesus Cristo. Você não vai conseguir estar num lugar e transformar. Você não vai conseguir estar num casamento, num trabalho, numa profissão e transformar o ambiente inteiro. Você não vai conseguir. A única coisa que você pode transformar é você. O resto você não pode transformar nada. Exatamente. Só que para você transformar, você precisa de ajuda externa, entendeu? Você precisa de uma vontade interna absoluta e você precisa de suporte externo. Porque se um vai para uma direção e o outro vai para o outro, as coisas não acontecem. Você quer expandir num ambiente que te limita, você não tem essa força. Eu não tenho essa força, eu não tenho. E eu acho que na criação dessa comunidade aqui, a gente pensou justamente nisso, né? Muito nisso. De criar esse ambiente. Criar esse ambiente, criar um ambiente de troca, de crescimento, trilhas que levam justamente a isso. Velho, minha vida tá com sentido, na trilha que eu quero. Para que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Para que o dinheiro? Para quê? A intenção que eu quero dessa viver? Comunidade é essa. É dizer assim, ó, não é sobre planilha, não é sobre investimento, não é sobre gestão, não é sobre controle financeiro. Isso tudo é meio. É sobre você ter a vida que você quer. A nossa, a gente tentou explicar um pouquinho como a gente quer. Eu não sei como é que você quer, mas isso tem que estar à frente de todas as suas escolhas. É interessante entender isso, ter essa clareza. E a comunidade é para isso, é para conectar pessoas que estão alinhadas nesse desejo de fazer a vida que quer acontecer, de ter essa força junto, porque às vezes sozinho, né, é mais difícil. E é interessante falar o seguinte, tem um módulo aqui dentro da comunidade, que é a primeira trilha, onde tem uma formação que eu fiz, chamada assim, que a faculdade não ensinou. E nessa formação, uma das aulas é justamente isso, a gente aqui dentro vai subir uma montanha. E nessa montanha a gente tem que ter clareza do que tem no topo. Por que você está subindo a montanha? Para que você vai se acabar para subir a montanha se você não sabe o que vai fazer lá. Você entendeu? Então, é essa clareza do que eu quero para minha vida, como eu quero que ela seja, o que eu quero construir. A montanha é uma construção da sua vida ideal. É não abrir mão de viver a sua vida ideal. É falar assim, eu sei que eu não vou chegar no topo hoje, nem amanhã. Mas eu sei que eu estou indo para lá. Mas eu sei que eu estou indo para lá. É. E eu sei que eu não estou indo sozinho. E eu sei que tem riachos, tem rios, tem montanhas, tem aqueles paredões que alguém vai me ajudar e eu vou ajudar alguém. E eu vou ter que suar. Exige trabalho, exige dedicação, exige tempo, exige, calo no pé. Tem que ter o quê, né? Porque viver bestamente não, velho. não faz sentido. Não.
E vocês Então, pensam que isso é brincadeira, mas não é. Isso é uma coisa muito séria. exato. E assim, nessa formação tem exatamente isso que eu descrevi. Tipo assim, velho, tá bom. O que nos une aqui nessa comunidade é uma profissão que a gente escolheu. Mas essa profissão, ela não é a gente. A gente não é ela. É uma função. É um meio. Foi o que você disse. É um meio. De quê? Que a gente escolheu para que a nossa profissão sirva a nossa vida. E só tá na comunidade quem já sentiu isso. Exatamente. Se você está aqui é porque você já sentiu isso, que algo está errado na maneira que você está significando a sua função, a sua profissão. E que isso precisa tomar outro sentido, outro rumo na sua vida. E a sua profissão precisa te dar o que você quer e a vida que você quer viver. É por isso que você está aqui. E se tem uma coisa que tudo que a gente viveu até hoje, tudo que a gente construiu, hoje a gente mora em Portugal, hoje a gente tem uma clínica em Portugal, hoje a gente Vivemos das clínicas do Brasil, morando aqui. vivemos das nossas clínicas no Brasil, tudo foi propiciado pelo nosso trabalho com a nossa profissão, né? Eu não sou dentista não, tá, gente? Mas é. Silvia é fonoaudióloga. Eu já fiz 3 transições de carreira. Nesse momento eu sou administradora e gestora de uma clínica de odontologia, aqui em Portugal. Então, Mas no assim, Brasil eu era fonoaudióloga. tudo que a gente construiu foi através das nossas profissões. No Brasil, ela na fono, eu na odonto, e a gente viveu o que a gente viveu. E aqui é a odontologia, a gente empreendendo, né? Silvia cuidando da parte administrativa da clínica, eu na parte do empreendedorismo, do atendimento, e a gente, o que eu quero dizer, é a odontologia, é a profissão. Eu vou te interromper com uma coisa importante. Você sabe o que a gente ouvia quando a gente estava aí no Brasil? Que a gente viajava muito. A gente não dava dinheiro para aposentadoria, a gente tinha nossas contas pagas, a gente já tinha nossa casa paga, sem financiamento. E a gente ouvia, não tinha financiamento de nada, a gente juntava dinheiro para aposentadoria e viajava muito. A gente ouvia assim, como que eles fazem, tanto que eles fazem, sendo ela fonoaudióloga e ele dentista. Como que eles têm a vida? Pessoas próximas comentavam, às vezes até ardilosamente, né? Não só na boa vontade, comentavam de onde é que eles tiram o dinheiro, sendo que uma é fonoaudióloga e outra é dentista. Como eles conseguiram fazer tudo isso? Sempre é a nossa profissão. Então, eu quero falar isso assim porque não houve uma ajuda externa, não houve uma coisa assim que falasse, eles fazem isso por causa disso. Não. Sempre foi sobre escolha. Sempre foi sobre escolhas. Agora, claro, nem sempre foi assim. Eu conto várias vezes aqui que a gente já teve várias dívidas, a gente começou de baixo, lá de no zero. começo, sim. Já fez besteira pra cacete, né? Até a gente construir isso foi um amadurecimento. A gente foi desenvolvendo uma sabedoria na escolha baseada na dor. Não foi uma coisa que veio de berço, né? A gente doía, sofria, mudava, aprendia. Passamos por tudo também, por dívidas, por boletos, por financiamento de carro, financiamento de casa no início, lembra? Um monte de desconforto. Sabe uma coisa que eu acho que foi a nossa virada? A nossa virada de sair desse começo lá onde fizemos dívidas e essa fase que eu falei aqui anteriormente, que a gente estava com a vida toda organizada, foi a gente começar a ter a consciência. A virada para mim foi isso aí, não sei se foi para você, na sua cabeça. Quando a gente começou a pensar assim, eu tenho que viver para mim, para o que faz sentido para mim e não me ancorar nas expectativas alheias, naquela coisa de querer parecer ser o que não é, entendeu? Tipo assim, de ter um carrão para parecer que é sucesso, quando a gente começou a viver a verdade da vida que a gente queria, entendeu? Sem ancorar na visão do outro. Não, a minha virada financeira, a minha virada de mentalidade financeira, ela aconteceu, eu posso te descrever assim, uma noite. Na época que Felipe nasceu, nosso filho mais velho, que era uma época em que eu ainda era um cara descontrolado, impulsivo, sabe? O que eu queria, eu ia ali, financiava e comprava, tem que ser agora, tem que ser de qualquer jeito. E eu me lembro que eu era um cara totalmente insatisfeito financeiramente, trabalhava pra cacete. Na parte do consultório, o consultório sempre foi direitinho. Mas nessa noite eu cheguei em casa e você tava lá, em casa, com o Felipe, dormindo, e eu me senti meio mal, sabe? Porque enquanto era só nós dois, a gente se vira nas nossas besteiras.
E agora? Mas quando você vê uma criança, Entrega. filho, dependendo da nossa sabedoria, dependendo de velho, olha, eu provavelmente Você pode ferrar com a minha vida, você pai. pode ferrar com a minha Não vida. só com a sua. Exatamente. Aquilo ali me fez buscar outras saídas. Até hoje. A conversa que a gente teve hoje de manhã foi sobre isso, no exatamente. café da manhã. Então, assim, eu posso te dizer que a partir dali eu falei, não, eu tô no caminho completamente errado. E me lembro que você se dedicando ali, como sempre se dedicou, 100% para ser mãe, para dar amor, para tudo, sem poder trabalhar naquela época. E eu falando assim, não, velho, eu preciso ser o guardião, né? E Como a você gente é o fala. guardião. Eu falo a ele, é o guardião da nossa família. Eu preciso ser uma fonte de segurança e não de insegurança. Ele faz isso muito, gente. Ele faz muito. Todas essas mudanças que a gente fez e que a gente ainda quer fazer são muito pensadas estrategicamente por ele. Ele analisa tudo. Ele só vai. Sabe aquele cara caverna que sai primeiro, vê se é seguro, vê se o chão é firme, vê se não tem nenhum perigo, se tem como viver. Ele é o cara que vai na frente e garante, pode vir, podemos ir, porque eu tenho como garantia aqui a proteção, o cuidado e a sobrevivência de vocês. Ele faz isso o tempo todo. Ele pensa em tudo antes. Todos os nossos passos que demos, ele está ali avaliando, é o guardião da família mesmo. É porque eu acho que esse é o papel mesmo, assim, de pensar na segurança e nas escolhas que a gente fez. Na conversa que a gente teve hoje de manhã, a gente querendo mudar de cidade, país, sei lá de quê, a gente quer mudar. E ele sentou, vamos sentar aqui, vamos ver num gráfico o nosso bem-estar, a nossa vida financeira e a mudança onde é que se encaixa, porque a gente tem uma prioridade. Qual é a prioridade? A nossa prioridade são os meninos. A nossa São os prioridade meninos. é concluir essa A condução dos faculdade e meninos para a tal. vida, que falta faculdade, essas coisas. Sem mexer no nosso patrimônio. Sem mexer no patrimônio, sem mudar o bem-estar e as coisas que a gente já alcançou. Onde é que cabe uma mudança? Sem sacrificar Porque esses pilares. Porque nessa transição, a gente planeja essa transição com dinheiro novo, não com um dinheiro acumulado ali, é com dinheiro novo. Então, assim, como nessa transição a gente consegue fazer ela de forma tranquila, com dinheiro novo, com novos projetos, com o dinheiro da clínica. Então, exatamente sobre o que você estava falando. Você falando assim, quando a sua mudança a sua virada de chave foi quando você viu que nosso filho precisava, iria herdar as suas escolhas, as consequências da sua escolha. Ainda hoje, a gente faz esse exercício, a gente fez esse exercício hoje de manhã, no papel, no gráfico, assim, a nossa escolha não pode sacrificar, no ponto que nós estamos, que os filhos ainda dependem da gente, não pode sacrificar a condução dos meninos. E uma coisa, e aí eu queria puxar um assunto aqui, que é o seguinte, uma coisa que acontece muito dentro da nossa comunidade, são casais que não conversam, são casais que simplesmente, quando vai, principalmente em relação a dinheiro, sabe? O marido tem uma vida, a esposa tem outra vida, às vezes contas separadas, e aí eles combinam assim, ó, eu pago a luz, eu pago a escola, eu pago a gasolina, eu pago o supermercado, eu pago, ou seja, parece que são parceiros, colega de quarto, dividindo a casa, e não uma família, sabe? Não tem essa conversa de, peraí, juntos vamos para onde? A gente tem tudo em conta conjunta. O dinheiro é nosso e assim, os sonhos a gente compartilha, o dinheiro a gente compartilha, as decisões e acontece assim, não é? Eu acho que os dois juntos se tornam muito mais fortes. E eu acho que a grande pergunta é por que eu não converso sobre dinheiro com minha esposa? Por que eu não converso sobre dinheiro com meu esposo? Qual é a barreira? Tem por trás? Qual é a raiz dessa, como é que se diz? Dessa... Se é falta de confiança, de entrega. Desse desconforto. Se é não revelar algo que não quer que o outro saiba, né? hábito errado, né? Você entendeu? Obscuro. E assim, cada casal... Você às vezes também falta de conhecimento da importância disso, sabe? Exato. Só vai fazendo e não pensa. Cada casal vai desenvolvendo ali uma dinâmica, mas o que eu gostaria de falar é o seguinte, perde-se uma grande oportunidade de crescimento, né? Às vezes, a dinâmica ele cuida do dinheiro, eu acompanho, dou um suporte aqui, meu dinheiro é meu e ele
é o provedor, exemplo, né, de uma dinâmica assim. Às vezes é o contrário. Tudo bem, isso já está assim há 20 anos, 30 anos. Mas se a estratégia fosse junta, poderia ter ido mais longe, entendeu? Ou ser mais gostoso. Aqui dentro do projeto eu vejo vários casos que, quando dá uma ruim nesse cenário, não é pouco ruim, não. Caso, Se colegas ela que... souber, ela separa. Exatamente. Quer ver? Ó, já teve casos aqui dentro de... Se minha mulher souber o que eu faço com o dinheiro, ela me larga. Porque eu faço merda pra caramba. Como já teve também uma que eu faço tudo e ele só gasta. E ele já separou. E como teve também aquela que não sabia de nada, separou e ficou sem nada. Também já teve. Sabe? Confiava tanto nas decisões do já esposo, teve também. que não sabia de nada, confiava no marido, e aí o marido e ela resolveram se separar, e ela agora está começando do nada. Sim. Porque não tinha noção para onde ia. Já tivemos muitos casos, muitos maus resultados de dinâmicas de casal. Que onde chegam o dinheiro... pra gente num desespero, mas quando a coisa já aconteceu. Porque, na verdade, essa questão do dinheiro só reflete outras questões, né? Outras, exatamente. Do relacionamento. Dinheiro, que nem as frutas e as folhas aqui, ó, elas são o resultado. O segredo da árvore está debaixo da terra, no invisível, está na raiz. Nutre a raiz. Não adianta você querer que essa árvore cresça, que essas frutas cresçam, que essa flor apareça, se você pegar essa raiz e não der água, tirar nutrientes. Colocar num ambiente ruim, errado. Não adianta rezar para dar tudo certo se você não cuida da raiz. Então, esse tipo de situação acontece justamente por isso, porque algo no invisível está errado. E aí volta ao início da nossa conversa. Precisa estar atento. A vida é cheia de nuances, né? Precisa estar atento, sair do automático e sentir na sua conversa interior, compartilhada, né? Porque primeiro começa aqui dentro e eu compartilho, você compartilha. E sentir o que realmente quer viver, para não viver novamente, não viver sem sentido e bestamente, no automático, sem saber nem o porquê, nem o para quê, e desperdiçar essa oportunidade incrível de estar vivo. Eu acho que esse podcast é o primeiro episódio aí do Pode Entrar, e a gente espera realmente que dê clareza, que a gente consiga compartilhar um pouco dos nossos pensamentos. Para alguns vai fazer sentido, para outros não vai. Esse a gente fez totalmente no flow, mas nós temos temas que queremos compartilhar. A gente quer realmente deixar você entrar um pouquinho na nossa vida e conhecer e compartilhar com você o nosso porquê, o nosso sentido. E a gente aceita principalmente que sugestões. Você dê sugestões. Coloca pergunte, aí comente. O que é que vocês gostariam de saber? O que é que vocês gostariam de ouvir? Qual a curiosidade que vocês têm em relação ao que a gente vive, ao que a gente pensa, ao que a gente sente, a criação dos filhos, as finanças? Eu prometo que a gente vai viajar menos. Eu acho que a gente não vai conseguir viajar tanto. A gente sempre vai viajar, né? A gente só viaja. Eu vou tentar ser mais objetiva, tá? Eu prometo. Mas seremos mais objetivos. Ou não, né? Amor, seremos mais objetivos, porque vamos ter um tema específico. Porque hoje a gente foi falando o que veio no coração. E se a gente fugir do tema? Isso também pode acontecer. Pode, não pode? Pode. Existe? Às vezes fugindo a gente se acha. Exatamente. Um ponto de fuga. Mas a ideia é a melhor possível, é trazer você aqui para dentro mesmo do que a gente vive. Por isso que pode entrar. Porque o mais precioso que a gente tem está aqui. Nesse convívio, nessa troca, nessas conversas. E eu confesso que a comunidade, ela nasce como uma forma de legado, de mensagem, de compartilhamento, de crescimento. A comunidade, ela surge num momento de muita abundância assim, das nossas vidas. E de muita clareza do que a gente quer viver. Exatamente. Ele ama o que ele faz. Ele vibra por cada coisa que ele constrói nesse projeto. Ele acredita muito em tudo isso. E já tem muito resultado, muita transformação. Nossa felicidade é ver a transformação de cada um de vocês, colocando isso em prática, vivendo isso. De forma verdadeira, né? Construir vidas de forma verdadeira. Não uma ostentação, não uma vida de fachada, não uma vida que é construída... tipo fake. Não. Você consegue hoje viver de verdade. Onde é que você quer chegar que seja de verdade? Tem até aquela coisa do coração. Eu ando meio esquecida das coisas, viu, gente? Que eu tô perto da menopausa. Onde está seu coração, lá estará o seu tesouro. É bíblico, né? Onde está seu coração, lá estará o seu tesouro.
que é que vai vibrar, o que é que brilha para você. Então, espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar os seus comentários aqui embaixo do vídeo. Mande suas sugestões. Vai ficar muito melhor se você participar, se você indicar temas, mandar perguntas. E é isso aí. Felícia, Pode entrar. dê tchau pro pessoal. Ela tá dormindo. Deixa Dormiu? ela dormir, amor. Acordou. Ela até levantou para ir dar tchau.